Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou professora de biologia e hoje a gente vai ter uma aula sobre fotossíntese. Essa aula foi dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. E nessa primeira parte aqui a gente vai falar dos principais conceitos que a gente precisa saber para entender o processo de fotossíntese, certo? E na segunda parte, então, a gente vai ver as reações de fotossíntese e como elas acontecem mesmo. Olha, desconheço o processo bioquímico mais importante do que a fotossíntese, por alguns motivos, mas só para a gente então começar a aula, a gente tem que saber o que é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo bioquímico que transforma a energia da luz ou a energia dos fótons de luz, a energia solar, em energia química, na forma de glicose. E quem que faz o processo de fotossíntese? Quais são os organismos que fazem fotossíntese? Bom, a gente conhece, são as plantas, são as algas e as cianobactérias, né, as algas azuis. Esses são os organismos fotossintetizantes. E quando eu digo que o processo de fotossíntese é o processo mais importante que eu conheço, ele é mais importante que eu conheço por alguns motivos. Primeiro é que sem a existência da fotossíntese, não haveria vida na Terra. Vejam, a atmosfera da Terra primitiva, onde ainda existiam, onde os organismos vivos ainda eram unicelulares, não tinha oxigênio na sua composição. E o oxigênio só surgiu quando surgiu organismos fotossintetizantes, ou seja, organismos que conseguiam pegar a energia da luz, a energia dos raios da luz, dos raios de sol que vinham para a atmosfera e transformava essa energia da luz em energia química, com liberação de oxigênio, de gás oxigênio. Então, vejam, antes disso não existia oxigênio na atmosfera. Quando os organismos fotossintetizantes surgiram na Terra, na superfície da Terra, e a gente tem que assim saber que esses organismos eles eram primitivos, ou seja, eles eram unicelulares, não eram complexos como a gente vê uma planta hoje. Mas quando esses organismos surgiram, foi possível acumular oxigênio na Terra. Perceba, esses organismos se multiplicavam e faziam fotossíntese para sua sobrevivência, né? Para ter glicose na sua, para poder ser digerido. E esse processo fotossintético gerava oxigênio, gás oxigênio, que era liberado na atmosfera. Esse gás oxigênio foi acumulando e então foi possível existir vida na Terra que utiliza o oxigênio, o gás oxigênio, para a sua sobrevivência, que são todos os animais que a gente conhece, as plantas que a gente conhece utilizam oxigênio também, além de fazer fotossíntese. Nós, seres humanos, né? Os dinossauros, todos os organismos complexos. Então, esse é o primeiro motivo, ou seja, a existência de oxigênio na atmosfera terrestre para os organismos vivos, né? Para a sobrevivência dos organismos. O segundo motivo é que, direta ou indiretamente, todos os organismos vivos, heterótrofos, ou seja, que não produzem o próprio alimento, precisam da fotossíntese para sobreviver. Aí você vai falar assim, mas eu não preciso da fotossíntese para sobreviver. Vejam aqui esse exemplo de uma pirâmide ecológica. Todo mundo já deve ter visto alguma, né? Em algum livro didático. Mas percebam que em toda pirâmide ecológica, toda base da cadeia alimentar, existe um organismo autótrofo, ou seja, que produz o próprio alimento, que é fotossintetizante. E mesmo o organismo lá da ponta, e aqui a gente tem, por exemplo, a coruja, vai precisar da fotossíntese para sobreviver. Por quê? Porque, vamos pegar, por exemplo, a coruja. A coruja se alimenta da cobra, que se alimenta do pássaro, e o pássaro se alimenta dos gafanhotos. E os gafanhotos se alimentam do organismo autótrofo, que aqui no caso é o milho. Então percebam que a energia que a coruja está adquirindo
da cobra, ou seja, ela se alimentou da cobra para ter energia, né? Então, essa energia, na verdade, veio lá da base da cadeia alimentar, que é um organismo autótrofo, que é um organismo fotossintetizante. Então, indiretamente, os organismos heterótrofos, e nisso nós nos encaixamos, todos os animais, né, que estão dentro da cadeia alimentar precisam da fotossíntese para sobreviver. Então, por quê? Porque a energia numa cadeia alimentar, numa pirâmide ecológica, ela sempre é unidirecional, ou seja, ela sai dos organismos autótrofos, porque eles são os únicos capazes de captar energia luminosa e transformar em energia química, até chegar no topo da cadeia alimentar. Então vejam que além do gás oxigênio, importantíssimo, a gente tem a energia dos alimentos, que é assim essencial. Então, se o mundo acabasse hoje, ele acabaria de que maneira? Sem a luz do sol. Porque a luz do sol é a energia primordial de vida na Terra. Sem a luz do sol, nenhum organismo sobrevive. Bom, então a gente já entendeu que a fotossíntese é importante, certo? Acho que eu convenci todo mundo. A fotossíntese, como eu disse para vocês, é um processo bioquímico que transforma a energia luminosa, a energia da luz, em energia química, né? A energia química aqui na forma de açúcar. Para isso, a gente tem a quebra da água em gás oxigênio, certo? Tudo isso feito na fase luminosa ou na fase clara, que a gente fala, é a parte foto da fotossíntese. E a redução, a captação de gás carbônico e conversão desse gás carbônico em açúcar durante o ciclo de Calvin, que é a fase síntese da fotossíntese. Então, a fórmula geral da fotossíntese é o quê? É gás carbônico e água, vejam, gás carbônico e água, mais a energia luminosa, a energia dos fótons da luz solar, que são convertidos em açúcar, né? Essa é a molécula da glicose, C6H12O6, mais gás oxigênio, O2, e mais água, que a água é um subproduto da fotossíntese. E quem faz isso são os organismos fotossintetizantes. Bom, aqui é importante salientar que o processo de fotossíntese é um processo endergônico, é um processo anabólico, um processo que consome energia. Se você não sabe o que é um processo endergônico, veja a aula de introdução ao metabolismo. Ela é um processo endergônico e as reações que fazem parte da fotossíntese são reações de oxirredução, ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho um reagente oxidado, eu tenho um reagente reduzido. Ou seja, o reagente oxidado, ele perde elétrons e hidrogênios. E no nosso caso aqui, o reagente oxidado é a água. Então, a água, ela perde elétrons e os hidrogênios dela. Para fazer o quê? Para reduzir o CO2 em molécula de açúcar. Então, esse hidrogênio e esses elétrons que a água perdeu por oxidação servem para reduzir o CO2 em açúcar, em C6H12O6, que em troca, que então vai ganhar, né, elétrons e hidrogênio. Vejam, elétrons sempre são perdidos ou ganhados junto com hidrogênios. Isso é importante a gente saber. Então, o processo de fotossíntese são reações de oxirredução, é um processo endergônico, ou seja, consome energia, é um processo anabólico de construção de macromoléculas, isso é muito importante. Certo? Esse é o panorama geral. A gente vai ver na próxima parte da aula as reações específicas da fotossíntese. E a fotossíntese, ela acontece então nesses organismos que possuem pigmentos que captam, que absorvem a luz, que conseguem absorver esses fótons de luz. Bom, esses pigmentos a gente chama de clorofila.
Então, todo mundo aí já ouviu falar de clorofila, existem várias suplementos alimentares que tem clorofila, tem suco de clorofila e tudo mais, mas isso tudo balela, gente. Isso aí não funciona, tá? Ninguém vai ficar verde, ninguém vai ficar mais forte, nem nada. Nem vai emagrecer por causa disso. Bom, esses organismos fotossintetizantes, eles têm clorofila na sua composição. E a clorofila, que é esse pigmento que absorve luz, sempre está contida dentro dessas organelas que a gente chama de cloroplastos. Os cloroplastos, eles são organelas, então, como eu disse, que estão presentes dentro de células, das células desses organismos. Nas plantas, a gente encontra os cloroplastos nas folhas, porque são as folhas que fazem fotossíntese. Mais ou menos, né? O cloroplasto e a clorofila estão presentes nas partes verdes das plantas, que no geral são as folhas, lógico, mas a gente tem plantas que o caule também é verde, então o caule também faz fotossíntese, né? Então é importante a gente destacar que são as partes verdes das plantas. Então vamos pegar aqui um exemplo, uma árvore com umas folhas verdes, né? Se a gente fizer um corte, a gente vai encontrar várias células dentro dessa folha, e dentro dessas células a gente tem o cloroplasto, que é essa organela. E dentro do cloroplasto, a gente encontra, então, a clorofila, que é o pigmento que absorve a luz. O cloroplasto, ele tem uma organização específica, né? A gente tem aqui, então, grânulo, estroma, mas o que a gente precisa saber é que dentro dos cloroplastos a gente tem bolsas achatadas, bolsas membranosas achatadas, chamadas tilacoides. É dentro dos tilacoides que tem os pigmentos de clorofila, os pigmentos que absorvem luz. E são esses pigmentos que dão aspecto verde para a folha. Bom, como eu disse para vocês, os organismos fotossintetizantes, eles absorvem a luz. E a luz nada mais é do que uma forma de energia, né? Se a gente for lá nas aulas de física, a gente tem diferentes formas de energia. A luz é uma delas. Então, a luz é uma forma de energia eletromagnética. E dentro da luz, do espectro de luz, a gente tem, então, o espectro que não é visível, que a gente não consegue enxergar, que são, por exemplo, raio-x, micro-ondas, infravermelho, né? São espectros de luz que a gente não enxerga. E tem o espectro da luz visível, que são os comprimentos de onda de luz que a gente consegue enxergar a olho nu, certo? Como que acontece, então, no processo de fotossíntese? Os cloroplastos, ou seja, a clorofila que está dentro dos cloroplastos, a clorofila tem a capacidade de absorver esses comprimentos de onda de luz. Então, a gente tem comprimento de onda violeta, a gente tem comprimento de onda azul, comprimento de onda verde, comprimento de onda laranja, amarela, vermelha, né? Certo? Então, a gente tem aqui vários comprimentos de onda. O que acontece? A clorofila ela tem a capacidade de absorver esses comprimentos de onda. E aí, o que ela não consegue absorver, ela reflete. E o que ela reflete, geralmente é verde e amarelo. Por isso que a gente enxerga as folhas de uma planta de verde. Porque, na verdade, o verde que a gente está enxergando é o comprimento de onda de luz que a clorofila não absorve, que a clorofila reflete. Isso vale, lógico, esse princípio físico vale para todos os objetos que a gente enxerga, né? Se a gente enxerga um objeto vermelho, na verdade, o comprimento de onda refletido daquele objeto, né? Então, um objeto preto absorve todos os comprimentos de onda e não reflete nenhum. Um objeto branco não absorve nenhum, reflete todos os comprimentos. Então, esse princípio físico é importante vocês saberem. Então, as plantas têm diferentes pigmentos dentro dela. Então, eu falei para vocês da clorofila, mas ela tem, no geral, dois tipos de clorofila. Uma clorofila A, que a gente fala, que é uma molécula de clorofila A, e a molécula de clorofila B e carotenoides. Percebam que a absorção de luz na clorofila A ela é maior nessa faixa de comprimento de onda
e nesta faixa de comprimento de onda, ou seja, comprimento de onda violeta e começo do azul, e comprimento de onda laranja e vermelho. Já a taxa de absorção de luz da clorofila B é maior do violeta até o azul e do laranja até o começo do vermelho. Enquanto que a taxa de absorção de luz dos carotenoides, que também são pigmentos, é maior do violeta até o final do azul e só, né? É do violeta até o final do azul. Agora observem esse comprimento de onda aqui, que é o verde. Não tem nenhum pigmento que tenha absorção nessa faixa de comprimento. Por isso que a luz refletida é verde e amarelo, porque nenhum comprimento absorve, não existe taxa de absorção nessa faixa de comprimento. Então, a luz é refletida. Esse comprimento de luz verde é refletido e é isso que a gente enxerga. Acho que deu para vocês entenderem. Então, é importante. Então, só para resumir esse slide aqui, a clorofila é um pigmento que absorve luz, certo? No geral, ela absorve quase todos os comprimentos de onda da luz, menos o comprimento amarelo e verde, e é por isso que esse amarelo e verde é refletido e é o que a gente enxerga das folhas, né? As folhas verdes, então. Certo? Bom, o que isso tem a ver com fotossíntese? Você me deu uma aula de física e eu não entendi nada, né? O que isso tem a ver? Tem a ver tudo. Quando a luz ela chega na molécula de clorofila que está lá dentro da folha, ela excita a molécula de clorofila, ela excita o elétron da molécula de clorofila. Então, esse fóton de luz que chega até a folha, né, a molécula de clorofila dentro da folha, excita o elétron da molécula, certo? E essa molécula fica no seu estado excitado. Esse elétron excitado, então, é que vai fazer com que a fotossíntese aconteça. Esse elétron excitado, ele vai saltar de molécula em molécula de clorofila dentro de um sistema. Ele vai ficar saltando até chegar num aceptor de elétrons, ou seja, uma molécula que aceita esse elétron para ela. E aí, então, a reação acontece. Então, na verdade, a molécula de clorofila, ela é como se fosse uma antena que consegue absorver o fóton de luz. Quando esse fóton de luz atinge ela, ela se torna excitada, ou seja, o elétron dela se torna excitado, e esse elétron salta de molécula de clorofila em molécula de clorofila, dentro de um fotossistema maior, até chegar num aceptor, ou seja, numa molécula que consegue pegar esse elétron excitado para si. E aí todo o sistema acontece um fluxo de elétrons. Então, é dessa maneira que a fotossíntese acontece. É por isso que as plantas conseguem captar a energia da luz. É dessa maneira, com essa molécula de clorofila. E aí, quando esse elétron que está excitado volta no seu estado basal, ou seja, no seu estado não excitado, ele libera calor, certo? Esse princípio aqui acontece, por exemplo, num carro. Imagina que um carro preto, ele está no sol. Quando você vai entrar dentro dele, ele está cozinhando de quente, ele está muito quente. Por quê? Porque o preto, a cor preta, absorve todos os fótons de luz de todo o comprimento de onda da luz, de maneira que os elétrons vão ficar excitados e há liberação de calor para esse elétron voltar no estado basal. Por isso que carros brancos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eles resfriam mais rápido, porque o branco não absorve nenhum fóton de luz, nenhum comprimento. O branco reflete todas as cores, né, do comprimento de onda da luz. Então, esse é um exemplo mais ou menos prático do que seria a fotossíntese, mas, óbvio, a fotossíntese é um processo bem diferente.
Eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa introdução complexa. E na parte 2, então, a gente vai explicar certinho como funciona o processo de fotossíntese. E a etapa clara e a etapa escura, certo? Então, até!